Amém. Então, pastor Bill, eu vou descer, que ele vai pegar ali embaixo, gente. Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem? Muito bom estar aqui com vocês. Quantos estão animados para ver o que Jesus irá fazer hoje? Quem estava aqui ontem, levante a mão. Gente, que palavra, né? Meu Deus do céu. Eu quase procurei a pastora e falei, vou te dar uma oferta para você deixar eu ir embora para casa. Porque eu não tenho condições de pregar depois dessa palavra, não. Que palavra maravilhosa, poderosa. Eu só continuei aqui porque eu sou amigo de Jesus e ele falou que ele tem algo para fazer hoje ainda. Amém? Quantos aqui ainda tem fome de Deus? Tem alguém com fome de Deus aqui? Aleluia, então tudo certo, porque a Bíblia diz que esse é um segredo para acessar o coração de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Olha que chave poderosa. Deus não resiste. Se você quer saber, você realmente deseja que Deus se manifeste num lugar, ao invés de perguntar, Deus, o Senhor quer se manifestar? Quebrante o seu coração. Porque a resposta é, Ele não resiste a um coração quebrantado. Se tiver aqui uma pessoa com coração quebrantado, nós temos certeza que Deus vai preparar uma grande mesa para nós e vai saciar todo aquele que é faminto. Fome é algo extremamente poderoso na Bíblia. Fome produz encontros sobrenaturais. Com toda certeza, eu só estou aqui hoje porque a fome de alguém produziu essa tarde. Eu estou aqui para pregar uma mensagem que é a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, vai abençoar todos aqueles que se abrirem à palavra de Deus. Mas com certeza eu estou aqui de maneira mais pessoal para alguém como Cornélio em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que tem uma fome de Deus, que tem provocado os céus. E essa fome de Deus, ela vai produzir um encontro. Quantos aqui conhecem o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10? Havia um homem ali, ele era um bom homem. Ele era um bom crente, ele era um cara de oração, ele era um cara generoso nas ofertas, e a Bíblia diz que isso tocava os céus. E quando o coração quebrantado de Cornélio começou a provocar os céus, Deus disse, eu preciso dar aquilo que esse homem deseja. E para que Cornélio recebesse um novo nível, Deus busca um homem quilômetros de distâncias dele, chamado Pedro. Tira Pedro lá da casa dele, do conforto da onde ele estava, porque Pedro precisava levar algo para liberar Cornélio para um próximo nível. Eu vejo aqui muita gente com fome de Deus, particularmente olhando para vocês ministrando, eu percebi alguns de vocês que têm muita força, que têm uma boa intenção, que têm um desejo, mas eu sinto que Deus deseja derramar um óleo fresco sobre vocês. Deus deseja liberar uma porção nova, e por isso Deus produziu isso aqui. A fome de alguém me tirou lá da minha casa, alguns quilômetros daqui, tirou a Fernanda lá da casa dela, alguns quilômetros daqui, para que você pudesse receber, para ativar você para um próximo nível em Deus. Eu não estou aqui, irmão, porque eu acho você bonito, apesar de você ser bem legal, mas eu não saí da minha casa para poder ficar aqui olhando para você, e nem você saiu da sua casa para vir me ver. O que te trouxe aqui é fome de Deus. Então eu queria muito que você, já com seu coração aberto, começasse a falar, pode até sussurrar no seu lugar, a sua expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer por você. O que você deseja de Deus? O quanto você deseja ser tocado por Deus? Você precisa verbalizar isso agora. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Quem crê, fala. Então que você verbalize agora, como quem está autorizando a Deus, porque
por mais forte que seja isso que eu estou te dizendo, autorizar a Deus. Ele é aquele que bate na porta do seu coração, ele não salta a janela, ele não é o ladrão, ele não é o ceifador, ele bate na porta do seu coração, ele te constrange, ele cerca você, ele provoca fome em você, mas no final você precisa dizer: eu quero, eu desejo mais. Tudo nesse lugar é sobre constranger você. Eu não sei se você sabe, mas a palavra constranger, ela vem de porto. Naquele tempo, os portos tinham um lugar para que os navios se atracassem, para que eles se encaixassem ali e a carga pudesse descer, para que ele ficasse seguro. O local onde o navio, naqueles dias, iria estacionar, era um lugar de constrangimento, que à medida que o navio ia entrando naquele lugar, ele ia se estreitando. Não sei se você está me entendendo. O navio vai entrando e o lugar vai se estreitando, ao ponto de no final encaixar perfeitamente. Daí que vem a palavra constranger, cercar. Deus vem cercando você de todos os lados, mas no final você precisa abrir o seu coração e dizer: eu realmente preciso de um óleo fresco, eu realmente preciso de um toque de Deus. Porque, meu irmão, se eu não sair daqui tendo uma grande experiência com Deus junto com vocês, eu vou ficar muito frustrado, porque eu não saí da minha casa para fazer viagem. Eu sou pastor de igreja local, eu amo a minha igreja local, e lá as pessoas têm muita fome de Deus, e toda vez que eu saio de lá, eu saio na expectativa de encontrar pessoas que têm fome de Deus, e talvez mais fome de Deus, para que eu possa experimentar algo novo de Deus. Então, eu não tenho dúvida que Deus me trouxe para cá, porque vocês são esse tipo de pessoa. Então, eu queria que você colocasse as suas mãos na posição de receber. Se você ficar à vontade sentado, fique, irmão. Se você quiser ficar em pé, fique também. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe também. Mas eu queria que com as suas mãos erguidas, em um sinal de rendição ao Espírito, você abrisse a sua boca e começasse a dizer o quanto você precisa de um toque de Deus. E já já eu vou orar. E aí nós vamos ver o que o nosso amigo Jesus quer fazer. Se o silêncio, a falta da música, do barulho, o tempo de espera diminui a sua expectativa, tem alguma coisa errada em você. Sua expectativa precisa aumentar, meu irmão. Todo aquele que procura, encontra. Todo aquele que insistentemente bate e acha. Espírito Santo, dá testemunho de Jesus nesse lugar. Espírito Santo, libera uma porção fresca, um óleo fresco sobre eles agora. Que a boa vontade deles, se encontrem agora com o fogo do Teu Espírito. Batiza-os nessa tarde, nessa noite, nesse dia, durante todo o tempo que estaremos juntos a partir de agora. Batiza-os com uma porção nova, com um derramar fresco do Teu Espírito. Aonde tiver alguém faminto pela presença o suficiente para não esperar mais nada, que a sua glória caia sobre esse irmão, que a sua glória caia sobre essa mulher, em nome de Jesus, aonde ela estiver. Espírito Santo, assim como naquele dia que Pedro
obedecendo o Senhor, vai até a casa de Cornélio e tentava pregar o seu sermão. De repente, o teu espírito invadiu aquela casa e Pedro não pôde continuar o seu discurso. Pedro não pôde continuar com a sua liturgia. Assim como também na inauguração do templo, a liturgia estava pronta, mas de repente o teu espírito chegou e eles não conseguiram mais continuar com aquilo que tinham preparados. Nós estamos prontos, eu não sei todos eles, mas eu estou pronto para ser interrompido pela tua glória. Eu estou pronto para não seguir o meu roteiro. Eu estou pronto para ser surpreendido pela manifestação da tua glória, por um encontro de alguém com o Senhor. Eu estou pronto para isso. Na verdade, é o que eu mais desejo, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, tem adolescentes aqui com tanta fome. Eu olho para eles, eu vejo fome e sede da sua presença. É como que é apenas uma tampa que precisa ser sutilmente tirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que não passe de hoje esse grande encontro. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. João, capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Eu acredito que todos vocês saibam que o primeiro sintoma após o homem cair no Éden, pecar, o primeiro sintoma do pecado é o homem se escondendo de Deus. A primeira reação do homem ao ouvir a voz de Deus depois de pecar é vergonha, uma síndrome de não aceitação. Ele não vai me aceitar, eu não vou poder estar mais na sua presença, e o homem se esconde. Por que o homem se esconde? O que mudou? Deus mudou? Não, o homem mudou. Se tem uma coisa que o pecado faz, é mudar a sua ótica a respeito de quem Deus é. O homem se esconde no Éden porque ele perdeu a percepção correta do caráter de Deus. Porque o pecado, quando ele mancha você, ele mancha a sua ótica como um óculos arranhado, um óculos manchado, e faz com que você enxergue o outro a partir de quem você é. Você enxergue o outro a partir do lugar que você está. Nós olhando para Jesus, que Hebreus diz que, Hebreus capítulo 1, é a expressão exata do ser de Deus. Outrora Deus falou por meio de profetas e sacerdotes. Hebreus está dizendo que agora Deus falou por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Então, se nós quisermos saber como Deus pensa, como Deus é, como Deus se move, nós olhamos para Jesus, porque Jesus, ele é a expressão exata, diga comigo, exata, plena de quem Deus é. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um Jesus que vai até os pecadores para curá-los, que procura pecadores para que eles sejam curados. A sua mensagem diz: eu vim para quem? Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que precisam de cura, eu vim para aqueles que estão sobrecarregados, foi para esses que eu vim. Então, entenda uma coisa, Deus ele não se converteu em Jesus, irmão. Eu sei que às vezes você olha para o Velho Testamento e olha para o Novo Testamento, parece que Deus se converteu, que Deus mudou. Entenda uma coisa, do Velho para o Novo, Deus não mudou absolutamente nada. Deus é o mesmo. O que muda do Velho para o Novo é a condição do homem diante de Deus. Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi, tudo isso são atributos que nós encontramos plenamente em Jesus. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então tudo que você vê em Jesus é tudo que Deus sempre foi, mas que a condição do homem muitas vezes limitava a ele a compreensão de quem Deus era. Por isso você vai ver, pela falta do Espírito, lá em Gênesis, logo depois da queda, se eu não me engano, capítulo 3, capítulo 6, daqui a pouco eu acho. Lá em Gênesis, logo depois da queda, há uma declaração, acho que é capítulo 6 mesmo. O espírito do homem começou a contender com o Espírito de Deus.
após a queda, aquilo que tinha um entrosamento perfeito, uma comunhão perfeita, que era agora está contendendo. Não há mais como haver relacionamento. O que quer dizer isso? Na velha aliança, quando o homem cai, ele perde a natureza de Deus, que tira dele a percepção, a habilidade de entender quem Deus é. Por isso que você vai ver que na velha aliança Deus se apresenta em partes. Quando você vai ler a sua Bíblia, você já lê num capítulo Jeová Rafá, aí no outro livro Jeová Jireh, no outro livro Jeová Nissi. Parece até que tudo está acontecendo de uma vez só, mas quando nós vamos ver, há milhares, centenas de anos, melhor dizendo, entre um momento e outro. Deus foi se revelando progressivamente. Por quê? Porque o homem não tinha condições de entender se não fosse assim sem o Espírito. E mesmo assim, grande parte ele não pôde compreender. Tudo isso foi apenas preparando o caminho para que na plenitude dos tempos, diz o livro de Efésios, Cristo se revelasse. Então Jeová Refá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, tudo isso, gente, é quem Deus é, plenamente em Jesus. Tudo isso você encontra em Jesus. Então, quando o homem se esconde, ele está se escondendo porque ele perdeu a percepção do caráter de Deus. Porque nós sabemos em Jesus que se o homem salta diante de Deus e diz: me perdoa, eu errei, eu pequei, o Cordeiro de Deus já estava preparado, mas o homem não era capaz de fazer isso. Então, nós vemos todo o processo de salvação se desenrolar. Mas o Deus que procura sempre esteve lá, meu irmão. E agora nós lemos aqui em João capítulo 20, verso 1, 2 e 3. Algo inverso ao que aconteceu no Éden acontecendo. No Éden, quando o homem cai, ele se esconde. Agora, Cristo Jesus morreu na cruz e algo incrível vai acontecer aqui. João capítulo 20, verso 1, 2 e 3. O tema da mensagem de hoje é: onde está o meu amado? O seu coração procura por ele. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse: levaram o nosso Senhor do sepulcro, não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo, correndo para o sepulcro. Gente, a primeira pessoa a dar conta da falta de Jesus e a querer Jesus é alguém que é um símbolo na sua velha vida de pecado. Maria Madalena era um símbolo de pecado, de iniquidade. E a Maria Madalena, quando ela percebe que Jesus não está lá, ela diz: eu não posso ficar sem ele, me tiraram o meu amado, eu preciso encontrar ele aonde está. E a fome dela é tão grande que é evangelística. O desespero dela por Jesus é tão grande que é evangelístico. Ela atrai os discípulos. Tiraram de nós o nosso amado. Cadê Jesus? Aonde foi parar? E todo mundo corre para lá e não encontra nada. E aí nós vamos ler aqui verso 10. Quando eles não encontram nada, qual é a reação dos discípulos? Maria, andando com Jesus, ela entendeu que não existia vida sem Jesus. A Bíblia diz: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Essa mulher foi profundamente impactada pelo perdão de Jesus, e ela entendeu que não existia outra vida senão estar com Jesus. Agora, os discípulos, irmão. João capítulo 20, verso 10. Quando os discípulos perceberam que o corpo de Jesus não estava lá,
Eles simplesmente tornaram, pois, os discípulos para sua casa. Quando eles percebem que o corpo de Jesus não está lá, eles, fazer o quê? Fazer o quê? Vamos voltar. É isso. E o que Maria faz? Maria permanece. Eu não saio daqui enquanto eu não encontrar o meu amado. Esses discípulos estão voltando para casa para quê? Eu não sei nem por que eles estavam em casa. Não existe nada, o trabalho das nossas mãos, o ministério, nada é relevante se Jesus não estiver conosco. O que deu na cabeça de Pedro? Ele vai continuar fazendo o quê? Os discípulos vão fazer o quê? A palavra pode fazer o quê sem a presença de Jesus? E eles andando com Jesus, se esqueceram disso. Eram os discípulos próximos de Jesus. E uma pecadora, que não era chamada de discípula como os 12 eram, está aqui, eu não fico sem ele. E por vezes, o nosso coração de discípulo se perde nos muitos afazeres, nas muitas demandas. É sobre a próxima mensagem que eu vou pregar, é sobre a demanda do meu discípulo, e a gente nem percebeu que Jesus já não está mais no seu coração, como já esteve um dia. Eu quero provocar você a perguntar: aonde está o meu amado? Quais são as suas prioridades? Lucas agora, 22, verso 15. É muito comum, irmão, nós estarmos na mesa de Jesus e o nosso coração não está em Jesus. É muito fácil o nosso coração se perder na mesa de Jesus. Na verdade, eu vou além. É mais fácil você se perder no fogo de Deus, mais do que você imagina. Quando nós vamos para Elias e Eliseu, você aprendeu na escola dominical, alguns aprenderam erroneamente, porque nos livrinhos estava lá, né? O desenho daquele momento onde Elias e Eliseu vão se despedir, e aí o profeta vai subir, e o profeta sobe aonde, gente? Aonde que o profeta sobe? Aos céus. Numa? Será? Depois você lê o texto. O profeta, enganaram a gente nas figurinhas do livro. O profeta não sobe numa carruagem de fogo. O profeta Elias não sobe na carruagem de fogo. Mas Bill, eu tenho certeza, lendo o texto, me lembrando que tinha uma bênção de uma carruagem lá. Isso aí é verdade, tinha mesmo. Uma carruagem de fogo estacionou naquele lugar. Aí eu te faço uma pergunta: se a carruagem de fogo estava lá e Elias não subiu nela, porque o texto diz que Elias subiu num redemoinho de fogo. Aí eu te pergunto: se a carruagem não estava lá para levar Elias, a carruagem estava lá para quê? Qual foi o desafio que foi feito ao profeta Eliseu? Se você não tirar os olhos de mim, você vai receber a porção dobrada. Muitos pedem a porção mais alta, o nível mais alto, porque fixam seus olhos em experiências, porque param em moveres. A carruagem de fogo, ela estaciona ali, e o texto é muito claro, ela estaciona entre Elias e Eliseu. Meu irmão, que desafio! Manter os olhos fixos em Elias, com uma carruagem de fogo na sua frente. Para, imagina a cena. E é bem verdade que Eliseu viu a carruagem de fogo, porque quem estava lá era ele, e nós sabemos da história. Ele viu, o que quer dizer que é possível vermos, nos relacionarmos com o mover de Deus sem nos perdermos nele. Tem um ditado lá em Minas, que eu não sei se aqui vocês conhecem: olho no peixe, olho no gato. Nós precisamos experienciar, até beber do vinho da presença, mas sem se embriagar, meu irmão, ao ponto de perder Jesus de vista.
O que eu conheço de gente que se perdeu no fogo da experiência, que perdeu Jesus de vista porque começou a idolatrar o mover. Uma geração que canta mais sobre a sarça do que sobre Jesus. Alguns que querem mais ver a sarça pegando fogo do que os olhos de fogo de Jesus. Irmão, experiência é bom, mas é prata, é bronze. Existe ouro, meu irmão. Existe um nível mais alto, irmão. Existe um nível mais alto, irmão. Eliseu viu. Eliseu com certeza está aqui, ó. Meu desafio é não tirar o olho dele, porque eu quero a porção dobrada, eu não quero isso. Eu não quero parar aqui. Aí eu fico imaginando Eliseu aqui, a carruagem aqui. Ele, meu Deus, cara. Porque eu estou vendo o irmão lá, mas eu estou vendo ele aqui também, ó. Eu consigo ver os dois, ó. Eu consigo ver os dois. Um olho está em um, o outro está no outro. Aí eu fico imaginando Eliseu. Uau, cara, que isso, meu irmão. Que doideira, cara. A carruagem está pegando fogo, cara. Mas eu não posso tirar os olhos de Jesus. Eu não posso perder Jesus de vista. A presença é maravilhosa. As manifestações que a presença traz são maravilhosas, irmão. O que Deus faz é maravilhoso. O que eu já vi de gente se perder na bênção. Os pastores e líderes devem ter boas histórias para contar. Nós vemos mais pessoas se perdendo na provisão, no cumprimento da promessa, do que pessoas se perdendo enquanto elas estão clamando pela promessa, enquanto elas estão buscando pela provisão. Quantas histórias nós conhecemos assim? A Bíblia diz que Deus cumpre as coisas, cumpre as promessas, para que a sua alegria seja perfeita. Irmão, Deus ama abençoar. Hebreus diz que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Mas cuidado para você não se perder, se deitando, se prostituindo com as bênçãos de Deus. A vinda do Senhor é como o reino de Deus, melhor dizendo. É como um homem que deu uma festa. Ele dá uma festa, vai ter um grande banquete, uma grande mesa, e ele sai convidando as pessoas. E quando ele vai convidando, as desculpas todas são desculpas lícitas. Lícitas em que sentido? Coisas que Deus não abomina. Um diz: eu estou noivo, vou me casar. Não vai dar para estar com o Senhor. Deus dá casamento? É Deus que... Quem ama mais família do que Deus? Deus dá casamento, irmão. O outro diz: comprei umas juntas de boi, tenho que arar a terra. Sabe o que é isso aqui? Se fosse nos dias de hoje, ele é um fazendeiro e o meu negócio prosperou, eu comprei 4 tratores agora. Deus é o Deus que provê, que abençoa negócios? Sim. São coisas que Deus dá. Mas essas pessoas usam essas coisas que Deus deu para não estar com Deus no convite de Deus. Você pode plantar uma vinha, irmão. Você pode plantar uma vinha como Noé. Ele planta a vinha e a Bíblia diz que ele bebe do suco da vide. Tudo bem. Qual é o problema? Quando ele se embriaga. Quando ele se perde bebendo do suco da vide. Um dia eu estava numa conferência que o Dan Duque estava com a sua esposa Marty Duque. Quem aqui conhece Dan Duque? Levanta a mão. Se não conhece, tem algum problema. Dá um jeito de conhecer. Muitas das coisas que nós vivemos no Brasil hoje é por causa desse avivalista que Deus nos abençoou na nossa geração. Ele é pai espiritual de muitos homens que abençoam a sua vida. O Dan estava numa conferência e já na adoração, irmão, como nós estávamos aqui, o Dan estava queimando de paixão por Jesus. E eu olhei para a esposa dele, a Marty, eles devem ter uns 60 e poucos anos, talvez 70. E eu olhei para a Marty Duque e ela estava bebendo da presença. O Dan foi pregar uma mensagem que ela já deve ter ouvido ele pregar umas 1000 vezes. Ela é a que mais glorificava no lugar. Que bonitinha, meu irmão. Cheia de fome de Deus. 1h30 de ministração. Quando ele acabou de pregar, ele começou a impor as mãos. Ele disse: eu vou impor as mãos sobre todos aqui. Aí ele começou a impor as mãos. Chegou uma hora que a equipe dele começou a ficar preocupada, porque ele já é bem de idade, anda até um pouco curvado, cansado, físico cansado pelo tempo. Aí foram falar com ele: Dan, vamos, já está bom. Ele disse: Jesus ainda não terminou, então eu também não terminei.
E aí continuou a ministrar. E a gente caindo para tudo quanto é lado, e ele só sorrisão, dançando no meio do povo caído no chão, coisa linda. Aí ele acabou de ministrar, pôs as mãos sobre todo mundo, saiu, sumiu dentro. De repente o ministério de louvor voltou, o pau começou a torar de novo. Começou um outro mover de Deus na adoração, todo mundo dançando, e eu pensando, nessa hora está lá no hotel dele já. Quando acabou o culto, irmão, eu saio, o dentro está do lado de fora, tirando foto com os jovens, e o cara não tem nem Instagram, irmão. Ele só queria estar na galera. Sabe nem o que é isso? Brincando com os jovens, e bota boné na cabeça dele, brinca, abraça, uma alegria. Aí eu olhei para aquilo, eu já estava no pó da rabiola, irmão. Estava moído já. E ele já vinha de uma série de ministrações, e eu já cansado. Aí eu olhei para ele, olhei para a mulher dele, aí eu fiz uma pergunta para Jesus. Falei, Jesus, que água que esse cara está bebendo? Que esse cara está bebendo, que a mulher dele está bebendo? Eu quero, Jesus, me dá dessa água. Aí Jesus falou no meu coração, pergunta errada. Se você quer a resposta, pergunte certo. Como eu não sou bobo, já ando com Jesus há um tempo, eu disse, me fala então qual a pergunta certa. Porque também eu vou ficar aqui chutando até amanhã, você sabe que eu sou burro o suficiente para fazer isso. Para ficar chutando e errando. Então me fala logo aí qual é a pergunta certa. Aí ele falou assim no meu coração, não pergunte qual água que ele está bebendo. Pergunte qual água que ele não bebe. E aí você vai saber. Aí eu disse, então a resposta estava na pergunta, né? Qual água que ele e a mulher dele não bebe? Porque a água que ele bebe é a mesma que a sua. Só que existem outras que você bebe e se distrai e eles não. Igual aquele meme, já entendi agora. Agora eu já entendi, Jesus. Vamos continuar, irmão. Lucas, capítulo 22, verso 15. Olha isso aqui, vamos voltar para a mesa de Jesus, meu irmão. Olha a declaração de Jesus antes da última Páscoa, da última ceia. E disse-lhes, desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes que padeça. Meu irmão, é Deus dizendo isso, meu irmão. Eu não sei vocês, mas eu leio a Bíblia e um texto como esse aqui, eu piro. Eu babo de amor por Jesus quando eu leio um negócio desse. Eu desejei muito, tem algumas versões que diz ardentemente, estar com vocês essa Páscoa. Irmão, Jesus está, como ele diz, o texto diz, horas antes do seu sofrimento. E antes desse sofrimento, ele escolhe estar com os discípulos. Eu queria muito estar com vocês. Eu desejava muito sentar na mesa com vocês. Agora eu te pergunto, quem são as pessoas que estão na mesa? O quanto elas desejam isso? Ainda bem que Jesus não se relaciona a partir de quem nós somos, meu irmão, mas a partir de quem Ele é. Porque quando nós vamos ver as coisas que acontecem nessa mesa, você vai descobrir que nessa comunhão, os discípulos estavam preocupados quem na eternidade ia sentar mais perto de Jesus. A discussão dos discípulos na mesa era na ressurreição dos mortos. Quem vai estar mais pertinho de Jesus? Quem vai estar no lugar de maior prioridade? Quem vai ser o maior? Nessa mesa havia um chamado Judas, que o coração dele já não estava mais naquela mesa. E mesmo assim Jesus está dizendo, como eu estava animado, com expectativa para esse dia que a gente ia comer junto. Mesmo sabendo que naquela mesa tinha um Judas, que o coração dele já estava distante da mesa há tanto tempo. Enquanto Judas estava na mesa comendo e Jesus lá, animado por estar com eles, o coração de Judas estava na grande revolução que ele queria fazer. O coração de Judas estava no sonho dele. O coração de Judas estava no quanto Jesus, preste atenção, podia contribuir para que os sonhos de Judas se realizassem. Eu vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Se você for estudar
a respeito do grupo o qual Judas fazia parte, você vai descobrir que Judas fazia parte de um grupo político da época. Grupo esse que tinha uma expectativa, que tinha um entendimento de palavras proféticas de que o Messias, quando viesse, ele viria no espírito de Davi. E ele seria um libertador como Davi. Seria um homem de guerra que iria, como Davi, tomar território para o povo de Israel, libertar eles dos romanos. Essa era a expectativa, porque quando eles estudavam os textos falando a respeito da vida do Messias, a compreensão deles, ele vai ser como Davi, os textos dizem isso. Ele é da raiz de Davi. Então ele é o nosso libertador e ele vai nos libertar do Império Romano. Essa era a expectativa de Judas. Tanto que, quando ele vende Jesus e percebe que o seu plano não deu certo, ele pega e joga o dinheiro fora. Porque nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre empurrar Jesus para onde Judas achava que Jesus tinha que estar. Entenda comigo aqui. Ele é um revolucionário, é um Che Guevara gospel. Está pensando em fazer uma grande revolução. Nós vamos estabelecer o reino na força. Ele não entendeu o que Jesus disse. Eu não dou a paz que o mundo te dá. O meu reino não se estabelece por força. O meu reino não se estabelece na força da espada, é na força da morte, da humilhação. O meu reino você alcança não é subindo, é descendo. É indo para baixo primeiro, para depois estar por cima. Mas Judas não entendeu isso. Então, quando Judas vende Jesus e vai junto lá, com a cara mais deslavada do mundo, ao ponto de dar um beijinho no rosto de Jesus, Judas está indo com o seguinte pensamento, como um revolucionário que era: na hora que os soldados cercarem Jesus, vai se cumprir. Eu estou dando uma ajudinha para Deus, como muitas vezes nós queremos fazer. Eu estou aqui ajudando Deus a cumprir as promessas dele na minha vida. Não é sobre eu servir a Jesus, é sobre Jesus servir as minhas expectativas e os meus sonhos. E aí, Judas vem com os soldados romanos, e quando tira a espada para defender Jesus, eu imagino Judas. Nessa hora ele foi no céu, irmão. Quase que ele gritou: a revolução começou! Imagina só, um revolucionário, de repente Pedro arranca a sua espada e corta a orelha do servo do sacerdote. Judas: tá dando certo, o pau vai quebrar, agora Davi vai vir com tudo, ele vai cumprir o seu plano. Aí de repente Jesus pega a orelha no chão e cola e diz: todo aquele que quiser viver da espada morrerá por ela. Ali o mundinho de Judas começa a ruir, meu irmão. Ali o mundinho de Judas começa a acabar, porque ele acabou de descobrir que Jesus não veio para cumprir os seus interesses. Ele acabou de ver que Jesus não estava ali para cumprir os planos dele, mas para cumprir o plano dele mesmo, não os planos de Judas, não as expectativas de Judas. Se tem uma coisa que você precisa, se você quer andar com Deus, é disposição em ter a sua mente ofendida. Deus ofende a sua mente para revelar o seu coração, irmão. Ele mesmo diz: bem-aventurado, felizes são aqueles que não se escandalizam em mim. Sabe o que ele está dizendo? Felizes são aqueles que não ficam ofendidos comigo. E é por isso que eu vejo tantos jovens cansados na igreja. Um dia eu me perguntei: por que os jovens hoje estão tão cansados? Parece que tem 80 anos. É uns meninos de 20, com disposição de 120, arrastados, desanimados. Tudo é motivo para largar Jesus. A namorada terminou,
mas eu tinha uma palavra. O profeta me revelou, e agora ela terminou comigo. Meu mundo caiu, meu mundo acabou, Jesus me frustrou. Tudo é motivo para estar ofendido. Aí eu entendi, lendo esse texto, porque os jovens estão tão cansados, parece que até com uma nhaca, sabe? Um peso mesmo, irmão. Sabe, eu pensei, nossa, tem alguma coisa errada. Parece que eles estão andando carregando 2 bolas de pedra de 100 quilos em cada pé. Bem-aventurado, felizes são aqueles que não se escandalizam em mim. Sabe por quê? Que são cansados, porque vivem se ofendendo com Deus. É porque um evangelho de Deus vai fazer do meu jeito, por isso que anda triste, por isso que no domingo está no mover, ei! Na segunda-feira arrastando chinelo num cansaço, num desânimo para responder a Deus, porque está ofendido que Deus não fez o que você queria, bebelozinho. Eu vou dizer algo revelador e libertador para você. Por vezes, Deus vai te mandar fazer coisas que Ele já decidiu que vai ser não. Eu disse para você que se você quiser andar com Deus, você tem que estar pronto a ser ofendido. Porque você precisa ter a sua mente ofendida para poder aprender a andar no Espírito e por fé. Uma mente que domina as coisas vai atrapalhar aquilo que Deus quer fazer no próximo nível. Então ele tem que ofender a sua mente. Um dia Deus vira para um homem chamado Moisés e diz assim: Moisés, sou contigo. Você vai lá em Faraó e você vai dizer assim: libera o meu povo. Quero que você libere todo mundo, hein? Aí Moisés, sabendo como Faraó era, Deus, ele não vai gostar disso não. Eu acho que não vai dar certo. Ele não vai liberar. Se eu vou chegar lá, libera e pronto. Assim ele vai, então leva todo mundo. Eu preciso de mais. Aí Deus diz: eu vou te dar mais. Você vai operar sinais e maravilhas na frente dele. Aí Moisés: agora Deus é comigo mesmo. Deus, para provar, diz para Moisés: joga o teu cajado no chão aí. Aí joga o cajado, vira uma serpente. Moisés corre da serpente. Aqui tem uma grande revelação que a gente falou outro dia. Moisés corre da serpente para depois pegar. Todo aquele que quer autoridade demais não está pronto para ela. Primeiro você corre dela para depois ter autoridade sobre ela. Aí Moisés corre da serpente. Aí Deus diz: agora pega. Quando ele pega, aquilo que era uma serpente que mata muitos, agora estava na mão de Moisés, sob o controle dele. A autoridade espiritual, meu irmão, é um veneno para aqueles que querem demais. Só pode pegar autoridade espiritual aqueles que primeiro decidiram correr dela. Aquele que quer demais a espada não está pronto para ela. Quem quer viver pela espada morrerá pela espada. Quem não entendeu o propósito da espada não está pronto para ela. Acabou que eu disse o que era, né? Mas volta aqui. Aí Moisés vê esse sobrenatural todo, cajado virar serpente, depois virar cajado de novo. Imagina, peitinho estufadinho. Agora, meu irmão, agora Faraó vai liberar mesmo. Deus é comigo. E Deus era, gente? Era. Deus falou com ele? Falou. Deus deu sinais e maravilhas? Deu. Aí ele vai. Ele está indo porque quem falou que era para ir, gente? Tá bom. Aí ele chega lá e fala: olha só, Faraó, você vai liberar o povo. O Faraó diz: não vou. Então prepara aí, olha o show. Pum, milagre. E aí, Deus é comigo ou não é? Aí Moisés diz: libera o povo. Aí o texto diz: e Deus endureceu o coração de Faraó para não liberar. Tá de brincadeira, irmão? Ué. Aí vai Moisés, imagina Moisés voltando para casa, gente. Você tem que usar sua imaginação um pouquinho com a palavra. Imagina Moisés indo para casa, pro secreto. Tá de brincadeira, né, Deus? Milagre, foi show do jeito que você falou que seria. Mas o cara não liberou. Aí Deus fala: vai de novo. Vai de novo, que eu vou operar mais milagre agora. Aí Moisés vai. Agora vai, né, gente? Deus falou de novo. Agora vai. Aí vai Moisés: libera o povo aí. Não libera. Então prepara pro show aí. Olha aí. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Acontece, milagre, sobrenatural. Libera o povo aí.
não libero. E Deus endureceu o coração de Faraó. Tá de brincadeira, irmão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que Deus está fazendo milagre, está falando no coração de Moisés, e ainda assim está colocando no coração de Faraó para não liberar o povo? Porque Moisés precisava mais dos nãos do que dos milagres. Onde Moisés cresceu? Aonde? Ah, sim. E no palácio você fala? Acontece. Moisés cresceu, apesar de ter sido chamado, porque nós recebemos chamados antes de nós nascermos. Deus nos predestinou para boas obras. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, Ele te viu como profeta, como um ministro, como um pregador da palavra, como um médico cheio do Espírito. Porém, Moisés, apesar de ser dentro um libertador, mentalmente ainda era um mimadinho, que não sabia que iria liderar um povo teimoso, que iria liderar um povo difícil. Então entenda que cada não que Deus dava na boca de Faraó, o menino playboyzinho morria e o libertador vinha para fora. Moisés poderia na terceira oportunidade, na terceira tentativa dizer: cansei. Os nãos não foram diminuindo o chamado de Moisés, os nãos foram confirmando e botando para fora. Moisés não voltava como eu e você, ia voltar desanimadinho. Moisés voltava: agora vai, meu irmão. Não, agora vai. Cada não que ele tomava, mais ousado e intrépido ele ficava. O mimado foi morrendo, o libertador foi nascendo, meu irmão. Quando Deus te pede algo no seu coração e fala assim: olha, apresenta um projeto lá para as pastoras, para o apóstolo, e aí Deus te dá o projeto todo. Estava no secreto, cara, você estava orando, Deus falou com você mesmo. Aí você anotou tudo, nos mínimos detalhes. 8 folhas de projeto. Aí você chega para o seu pastor, como alguns chegam para mim, com um projeto lindo. Aí eu olho, até eu fico empolgado, porque por vezes são coisas que de fato nós precisamos. Mas entenda uma coisa, meu irmão, nem tudo que você diz precisar agora é o que Deus quer fazer. Nem toda boa ideia é a ideia de Deus. Levemos os nossos pensamentos cativos, a nossa criatividade cativamente de Cristo. Aí chega alguém com o projeto, eu olho, aí eu tô ali, vamos lá, tô com Moisés lá, ele apresentando o projeto, eu tô lendo e tô, uau, cara, que projeto da hora. Isso aqui, nossa, é do jeito que eu tava precisando mesmo. Só que eu oro. Aí eu fui orar. Aí Deus falou comigo: não. 3 possibilidades aqui. Quando Deus fala com você e você fala com os seus líderes, ou você fala com uma porta, você fala com uma circunstância, nada acontece. 3 possibilidades. Primeira, você ouviu a voz de Deus, mas o seu líder não ouviu. Deus realmente falou com você, mas seu líder não entendeu. E o que você sai perdendo nisso? Nada, porque o que Deus mandou você fazer agora não foi executar o projeto, foi obedecer e contar para o seu líder. Pronto. Ah, ele disse não. A sua parte você fez, segue em paz. A segunda possibilidade, que você pode não querer conceber, mas já aconteceu com você algumas vezes. Você disse que Deus falou com você, mas Deus não falou. Quem está certo é o teu líder, que está dizendo não. Mas aí que o negócio fica esquisito. Olhando para a história de Moisés, nós descobrimos que tem a terceira possibilidade. Deus falou contigo e falou com o teu líder também. Falou sim para tu e não para ele. Dorme com essa daí. Irmão, para andar com Jesus você tem que estar disposto a ser ofendido, irmão. E o objetivo é esse mesmo. O objetivo é esse mesmo. O que está te fazendo sapatear e fazer beicinho, ele está só rindo, dizendo: é isso que eu queria mesmo. Você está lá no primeiro dia, né? Primeiras horas que recebe o não, eu vou largar tudo. E Jesus está: olha aí o que estava dentro de você. Entenda, meu irmão, fermento é um negócio que depois que se mistura com a massa, você só vê quando o fogo chega.
Você quer saber qual massa tem fermento? As duas estão lá amassadinha. Olha para as duas, tu não sabe no olho qual é que está com fermento, porque o fermento já se misturou com a massa. Como que você descobre? Bota as duas massas no fogo. Aqui tiver fermento vai crescer. Entendeu ou não agora? Quando alguém chega para mim fazendo pirraça, eu não acredito que você disse não, por que você está dizendo não? No meu coração, e às vezes eu até falo, eu estou assim, é por isso aí, ó. É por isso aí mesmo. Olha como foi espiritual. Você ouviu um não. Agora, vai para o secreto e lida com isso. Você tem duas opções, ser Pedro ou ser Judas. Os dois foram ofendidos. Um lidou com a ofensa na mente, se deixou ser humilhado por Deus e continuou no espírito. O outro deixou a ofensa descer para o coração, virou raiz de amargura e se perdeu. Porque Pedro também foi ofendido. Pedro foi ofendido também. Ou não é uma bela de uma ofensa ser chamado de diabo? Ou não é uma bela de uma ofensa você dizer assim, eu não te traio de jeito nenhum? Vai trair. E de repente você vê que Jesus estava certo. Agora, o que Pedro faz com a ofensa? Em algum momento, ele consegue achar um lugar diante de Deus e dizer, eu não preciso entender tudo, eu não preciso ter outras explicações, para onde eu irei, se só Ele tem palavras de vida eterna. Provavelmente o que salvou Pedro foi essa revelação, que o Espírito tinha dado anteriormente para ele. Aprende uma coisa, tem coisas que você ouve hoje que não faz sentido nenhum, mas são revelações que vão salvar você depois. Quando a ofensa chegou, ele tinha uma proteção no coração dele. Ele já tinha dito, eu não tenho plano B, eu não tenho para onde ir, só tu tens palavras de vida eterna, eu não tenho plano B, eu não tenho outro lugar, eu só quero Jesus. Quem é você na mesa de Jesus, irmão? Havia alguém ali com o coração encostado no peito de Jesus, que só queria ouvir as batidas do coração dele. João. Quem é você na mesa de Jesus? Quero te fazer uma pergunta, por que o céu, sabe, e a terra não se encontram nas nossas reuniões? Como deveria acontecer? Eu tenho uma resposta para você. Por vezes, o céu e a terra não se encontram nas nossas reuniões. Não há essa explosão de céu e terra se misturando. Porque a expectativa de Jesus é uma e a nossa é outra. A expectativa de Jesus é, o meu coração estava ardendo para estar com vocês. E a nossa expectativa é, quem é o maior no reino de Deus? Será que agora se cumprem as promessas? Aí não cruza, sabe? Porque o dia... vamos lá, irmão. O dia que a expectativa de Jesus, eu desejo ardentemente estar com vocês. E a nossa for, eu desejo ardentemente estar com vocês. Meu irmão, quando essas duas expectativas se chocam, eu já vi isso, irmão, várias vezes. Uma explosão acontece, meu irmão. Você precisa alinhar o teu coração hoje, meu irmão. Vamos lá. 3 motivos pelo qual alguns fogem da mesa da comunhão. Primeiro motivo, orgulho. Porque alguns não têm o seu coração na mesa, orgulho. Por vezes as pessoas estão acostumadas demais a serem úteis. Aqui nós lemos no texto que Jesus antes, preste atenção nisso, do seu sofrimento, o lugar que ele queria estar era na mesa. Antes do maior sofrimento da sua vida, ele queria estar na mesa da comunhão. Por que alguns, no dia mau, o primeiro lugar que eles fazem é sair da mesa? Orgulho. Porque quando você está mal, você tem nada ou pouca coisa para oferecer. E quando tudo que você é o que você faz, quando você não tem condições de fazer, você não é nada. O que eu vejo de pessoas que estão mal, aí vai se afastando do corpo.
Aí você pergunta, por que você não foi? Porque eu estava mal. Por que você está sumido? Porque eu estou mal. Não sabe mais o que é estar na mesa apenas pela fome de estar. Apenas por poder sentar ao lado de Jesus e comer junto com Ele. O segundo motivo pelo qual alguns se perdem e se afastam da mesa, justamente no dia que mais precisam, é que alguns, é um outro tipo de orgulho, precisam chamar atenção. Tem muita gente que não vai para a comunhão, que não vem para a mesa, porque quer chamar atenção, porque quer ser visto. Você chega para ele e pergunta assim, cara, por que você está sumido? Você acabou de dar ele o que ele queria. E não quer dizer que nós não vamos fazer. Eu só estou dizendo que alguns não vão só para que alguém pergunte e sinta a falta deles. Aí você pergunta para ele, você está bem? Ele, não estou bem. Então, vamos para a comunhão. Eu não quero. Porque eu quero que amanhã outra pessoa me ligue. Porque eu quero que semana que vem outra pessoa perceba que eu estou mal. Eu quero ser notado. Vou ficar em casa para que alguém pergunte. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como eu estou me sentindo. É por isso que eu não vou. E o terceiro motivo, para a gente caminhar para o término, pelo qual alguns fogem da mesa, justamente nos dias que mais precisam dela, é que o diabo sabe, irmão, o diabo sabe o quanto estar na mesa em um dia como esse seria poderoso para você. Quando nós vamos estudar sobre a mesa de Jesus, sobre a ceia, nós vamos ver uma declaração tão poderosa. Paulo vai dizer, há alguns no meio de vocês que estão fracos, doentes fisicamente e morrendo antes do tempo, por não discernirem a mesa do Senhor. O que ele está dizendo? Tem gente doente fisicamente e espiritualmente, morrendo antes do tempo, porque não entende o poder que há na comunhão dos santos. Aí eu te pergunto, se você pode ficar doente, fraco espiritualmente, por não entender a comunhão, o que acontece quando você entende? Você recebe força espiritual, cura física na comunhão dos santos. O diabo não quer que você esteja na comunhão, irmão. O diabo não quer que você esteja na mesa. Eu quero abrir um parênteses aqui, líderes. Sobre a mesa de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Apesar de nós estarmos constantemente lavando os pés das pessoas, servindo as pessoas, nós não podemos nos perder do nosso lugar de ser alimentado na mesa. Você precisa da mesa do Senhor, de se alimentar espiritualmente da comunhão, da presença, irmão. Se o ministério se resume para você hoje em lavar pés, você está correndo risco. Você precisa ser lavado. Você precisa ser amado, você precisa receber poder. Você precisa desse lugar. Fecha parênteses, abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, verso 21. Apocalipse capítulo 21, verso 21. Ainda falando do porquê o diabo não quer que você esteja na mesa, mesmo não estando bem, mesmo num dia difícil, mesmo com esse seu coração, com tantas coisas que precisam ser alinhadas. Por que o diabo quer te tirar da mesa de qualquer jeito? O diabo sabe que a adoração que você presta no dia mau é mais poderosa para forjar você do que qualquer outra, meu irmão. A Bíblia diz que isso é sacrifício de louvor. Você vai descobrir o poder agora de sacrifícios de louvor, que é você louvar a Deus quando você não quer. Quando a sua carne quer ficar em casa. Quando você quer ficar ofendidinho, emburrado com os outros. Apocalipse 21, verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das suas portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Preste atenção aqui na parte A. E as 12 portas eram 12 pérolas. De que são as portas da Nova Jerusalém? De pérolas. E o que isso tem a ver com a sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz sentido
você ter uma cidade linda, poderosa, portões, na verdade, muros gigantes, mas os portões não existem. A gente está falando dos tempos antigos aqui, que cidades precisavam ser muradas e ter portões, senão elas seriam invadidas e saqueadas e tudo aquilo que foi construído se perderia. A Bíblia diz que melhor do que o homem que conquista uma cidade é aquele que governa bem a sua alma. Cidade murada, cidade edificada e sem muros, é a vida daquele que não domina suas emoções. Se a cidade for linda, mas os portões não estiverem lá, por melhor que ela seja, por mais rica que ela seja, ela está prestes a ruir. E nós vemos que a Nova Jerusalém tem portões, e a sua vida espiritual também deve ter. E como os portões da Nova Jerusalém são feitos? Eles são de pérolas. E eu te pergunto, você aqui está perto do mar, você deve entender disso mais do que eu. Pérolas são feitas como? Uma areinha entra dentro da concha e ela produz algo, ela produz irritação. E no processo de irritação, de incômodo, aquela pérola preciosa vai se formando. Aí eu te pergunto, os portões da cidade de Deus são de pérolas por quê? Porque são os nossos sacrifícios de louvor, os nossos processos de irritação que produzem uma blindagem espiritual para que você seja fortalecido em fé. Porque deixa eu te dizer uma coisa, você concorda comigo que você não cresce muito em fé quando você adora a Deus com tudo acontecendo à sua volta? O quanto de fé você precisa para adorar a Deus quando tudo está bem? Agora, quando as coisas estão fora do lugar e você oferta a Deus sacrifício de louvor, mesmo no meio da irritação, da pressão, você ergue as suas mãos e você diz: eu não tenho para onde ir, só tu tens palavras de vida eterna. Quando você faz isso, o diabo fica endemoniado, meu irmão. Porque enquanto você está com as suas mãos erguidas adorando contra as circunstâncias, fé está sendo forjada em você, e você sairá mais forte disso tudo do que quando as coisas começaram. Por isso, os não são tão poderosos para você, meu irmão. Para a gente terminar, Provérbios 25, 2. Aleluia. A glória de Deus é encobrir algumas coisas, mas a glória dos reis é persegui-las. Esse é o coração de alguém que ama Jesus, irmão. A glória do Senhor, o prazer do Senhor é esconder algumas coisas, mas o prazer dos reis é perseguir até encontrar. Ontem o pastor estava contando do filho dele, né, do filho do amigo, na verdade, que se esconde para ser achado. E uma coisa interessante, quem é pai de menino novo sabe disso. Quando o seu menino está procurando e não está te encontrando, o seu prazer não é esconder para que ele não encontre. O seu prazer é esconder de um jeito que ele possa encontrar. O menino está correndo dentro de casa. Você não é doente da cabeça, irmão, para subir em cima do guarda-roupa, onde não tem como te achar, e ficar lá, se lascou, não vai me achar. Aí o moleque está chorando: cadê meu pai, mãe? Ninguém sabe que eu estou aqui, eu escondo mais do que ele. Qual o nível de maturidade desse cara? Aí o menino está chorando, aí, tchará, tu não me achou, eu sou o cara, tu não sabe procurar, semana que vem nós tenta de novo. Aonde você estava? Não vou falar. Quando você esconde, você procura um lugar fácil. A glória do Senhor é esconder algumas coisas. Aí você esconde atrás da cortina. Fica aquela silhueta no meio da cortina.
Aí o menino está procurando, meu menino começa a procurar, papai, cadê você? Cadê você? Aí ele passa na frente da cortina 2, 3 vezes e não acha. O que você faz? Bota o pé para fora. Aí ainda começa a balançar o pé ainda. Se não for o suficiente, você começa a fazer barulho. Piu, piu, piu. Começa a fazer algum som. Porque você não quer esconder para não ser encontrado. Você quer esconder para ser procurado. Aleluia. Vamos lá, irmão. Bill, eu acho que Deus se faz difícil comigo. A glória do Senhor escondeu algumas coisas. A glória dos reis. Cadê a sua nobreza? Cadê a sua fome? É perseguir e descobrir. Quanto mais esse jogo acontece de procura, relacionamento está sendo construído, meu irmão. Quanto mais ele se esconde, mais eu quero. Sabe qual é a diferença dos discípulos e de Maria? É que quando os discípulos não encontram nada, eles voltam para casa. Quando ela não encontra, ela diz: eu não saio daqui até encontrar. Eu não largo de jeito nenhum. Eu vou bater até abrir. Quanto mais ela ouve não, mais ela quer a presença. Às vezes, irmão, você entra no secreto. Eu vou construir uma vida de oração. Aí você entra. Primeiro dia, você recebe um toque de Deus lá, recebe uma palavra, sente que Deus falou com você. Aí você volta animado para o outro dia. Só que quando você volta para o outro dia, não sente nada. Não estou sentindo nada. Passa 10 minutos, 20 minutos, 30. Quero saber mais de oração. Deus não fala comigo. Não volto para lá. Você queria Jesus mesmo, irmão? Sabe qual é a diferença de você para os caçadores de Deus? Quando eles entram no secreto, por vezes eles também não ouvem nada. Sabe o que eles fazem? Eles voltam no outro dia. E se no outro dia eles não sentirem nada, eles voltam no outro dia de novo. E se eles passarem semanas sem sentir nada, você vai olhar para aquele lugar e eles vão estar lá, provocando os céus até que o Senhor venha. Porque não existe plano B. Não existe vida de outro jeito. Maria diz: eu não saio daqui até encontrar o meu amado. Quem é você, meu irmão? Nessa mesa, nessa comunhão. Tem quanto tempo que você vai ler a Bíblia só para poder achar a mensagem que você vai pregar? Tem quanto tempo que oração é sobre ouvir uma direção para edificar uma igreja nova, para construir uma salinha, para isso e para aquilo, para poder saber que cor que você pinta o seu ministério? Qual foi a última vez que você quis estar com Jesus por causa de Jesus? Porque você não consegue ficar sem Ele? Qual a última vez que você leu a Bíblia para que Ele falasse com você, não através de você? Mas, sobretudo, Jesus sabia disso tudo que estava no coração dos discípulos e no coração que está em cada um de nós. E ainda assim, o desejo dele é o mesmo. Eu queria muito estar com vocês hoje. O motivo pelo qual, muitas vezes, nós pensamos assim: eu não posso estar aqui. Eu não sou suficiente para Jesus. Eu vou sair. O motivo pelo qual o diabo diz para você sair da mesa é o motivo pelo qual Jesus quer estar com você. Quando nós vamos para a velha aliança, a gente descobre um negócio assombroso. Que quando um sacerdote entrava na presença de Deus em pecado, ele morria. Se alguém entrasse no Santo dos Santos e não oferecesse o ritual perfeito, ele seria consumido e morreria. Aí alguém diz
O nível baixou. Agora pecadores podem entrar na presença de Deus que eles não morrem. Meia verdade isso aí. E o diabo quer dizer para você: não entre na presença de Jesus do jeito que você está. Porque se você entrar na presença de Jesus do jeito que você está, você vai morrer. Não vá até Jesus assim que ele não quer você, mas você já descobriu que ele queria ardentemente estar com os discípulos, mesmo sabendo aonde estava o coração de cada um deles. Porque ele sabia que tudo que eles precisavam era dele. Quando o diabo disser assim: não entre na presença do jeito que você está, que você vai morrer, você diz: mas é isso que eu estou querendo. Então é verdade. Quando se entra na presença de Deus em pecado, você morre. Mas esse é o motivo pelo qual você deveria querer entrar. Esse é o motivo pelo qual Jesus quer sentar com você desse jeito. Porque ele sabe que ele tem poder para sarar e para curar você. Ele sabe que tudo que você precisa hoje é morrer, irmão. Que coisa maravilhosa é essa, meu irmão? Então para de fugir e diz: eu estou aqui, Jesus. Com tudo isso, eu estou aqui, ardentemente desejoso de estar contigo, ainda que isso me custe tudo. Ontem, brincando lá em cima, alguém conversava com a pastora e ela soltou assim: é igual na velha aliança, né? A cada 6 passos um sacrifício. Se você quer andar com Deus, a cada 6 passos você tem que parar para perder alguma coisa. Tem quanto tempo que você não perde nada? Tem quanto tempo que você não perde nada? Estar na glória de Deus não é sobre ganhar. Às vezes a gente ganha, é o bônus. Estar na glória de Deus é sobre perder. É sobre morrer. A maior libertação não é ganhar. A maior libertação é perder, irmão. O poder está em perder para a glória de Deus. Tem quanto tempo que você não entrega algo para Deus? Então você vai fazer isso hoje.